Feche seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Graças, Senhor, te damos pelo privilégio de poder ler o teu evangelho e a tua palavra. Tenha piedade de nós, nos dê compreensão, nos dê clareza e edifica-nos mais uma vez por meio da tua palavra. Faça-me, Senhor, mais uma vez escravo do teu evangelho, das sagradas escrituras. E que tudo que eu venha falar nesta noite, mais uma vez, seja aquilo que está nas páginas da palavra do Senhor. É por meio de Cristo que eu te oro e te agradeço. Escuta isso aqui. Eu hoje contei uma introdução de manhã e eu fui tão impactada com essa introdução pela manhã que eu queria pedir permissão para aqueles que estavam aqui pela manhã para me dar a oportunidade de eu contar de novo. Porque também tem tudo a ver com esse texto que eu vou falar aqui para vocês. Conta uma história de uma menina de 7 anos que estava discutindo com a sua professora. Preste atenção, porque você precisa prestar muito bem atenção para você saber a moral da história. Ela estava discutindo em sala de aula, uma menina de 7 anos. Sabe essas meninas que não levam desaforo para casa? Menina que fala tudo pelo cotovelo. Parece que eu já sei quem é. Fala muito, tem resposta sempre na ponta da língua. Pois é, uma menina de 7 anos, ela estava discutindo com a sua professora sobre o profeta Jonas. E ela afirmava com toda a convicção que o profeta Jonas tinha sido engolido pela baleia. A professora olhou para aquela menina e disse assim: minha filha, é impossível um ser humano ser engolido pela baleia. Isso é fisicamente impossível. Porque mesmo que a baleia seja um mamífero muito grande, mas a garganta dessa baleia não tem condições de engolir um ser humano desse tamanho. É fisicamente impossível. Parece que eu estou vendo. Aquela menina olhou para a professora e disse: Jonas foi engolido pela baleia, sim. A professora olhou para ela e disse: minha querida, é impossível. Fisicamente é impossível alguém ser engolido pela baleia. A menina, que não perde a chance de retrucar a professora, ela disse: vamos fazer o seguinte, professora. Quando eu morrer e chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas se ele foi engolido pela baleia mesmo ou não. A professora olhou para aquela menina e disse: vou pegar essa pirraia agora. Olhou para a menina e disse assim: se por alguma razão você chegar no céu e Jonas não estiver lá e ele estiver no inferno. A menina olhou para a professora e disse: aí a senhora pergunta a ele quando a senhora chegar lá. O que essa história nos ensina? Que mesmo que cientificamente, que fisicamente, seja impossível explicar o que tem aí nesse livro que você acabou de ler, nós estamos aqui e vivemos pela fé. Você não pode explicar, mas se Deus disse, acabou. Se Deus disse, acabou. E o que é que Deus disse? Deus disse que, em muitos aspectos, a vida do crente é como uma roda gigante. Deus disse que o crente nunca estaria sempre no monte, desfrutando da presença de Deus e daqueles momentos de gozo e de momentos de satisfação. Não, a Bíblia disse que a todo momento o crente vive como se ele estivesse vivendo uma roda gigante. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos como? Mal. Essa é a vida do crente.
Um dia nós estamos em uma comunhão constante com Deus. Um dia nós estamos tão bem com Deus, tão bem que a gente diz como Chicó. Já viu o filme lá do Alto da Compadecida? A gente diz como Chicó, que ele diz assim: se um dia eu ver Satanás, eu vou pegar pelo chifre, vou rodar e sacudir assim. Tão poderoso que o caba é. Mas tem dia que o camarada diz: Satanás, se ele colocar o pé aqui, eu caio. De tão fraco que estamos. Esse é exatamente o contexto do texto que a gente leu. É o contexto da transfiguração. É o contexto do entusiasmo. É o contexto do vislumbre. É o contexto da grande alegria e do contentamento. Você já sentiu alegria? Já sentiu esse tipo de alegria que você diz mesmo assim: Senhor, eu estou sentindo uma alegria tão grande, será que vai acontecer alguma coisa comigo amanhã? Porque é uma felicidade tão grande, que eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ou você já teve um sonho que foi tão bom, que quando você acordou, ou quando alguém, sei lá, sua mãe, seu esposo, sua esposa acordou você disse: mas por que você me acordou? E a pessoa não entende: mas rapaz, tem que se acordar para ir para o trabalho. Mas estava tão bom o sono que você não deveria nem me acordar. Miserável, por que você me acordou? Você não deveria ter me acordado. Esse é o sonho, esse é o contexto. Esse é um momento de maravilha que esses crentes estão passando. Perceba, olhando para o texto, eles acabaram de descer da visão da glória. Eles acabaram de vir do momento de transfiguração. Eles acabaram de ver Moisés de um lado, Elias do outro, Cristo. E aí Pedro, Tiago e João dizem: vamos fazer uma cabana, vamos fazer uma espécie de tenda. Está muito bom aqui, porque a gente vai descer para enfrentar os problemas. Eles descem de uma visão gloriosa para um conflito extremamente terrível. Eu não sei se você percebeu a leitura, mas a visão que eles saem de lá daquele monte para esse vale aqui é de um pai desesperado, de um filho possesso desde a infância. Você sabe qual é a expressão infância? É desde que o menino era pequeno. Passaram para a bendita companhia de Moisés e de Elias para uma rude discussão. Jesus começa o verso de número 14, vendo os discípulos discutindo com os escribas. É como se os outros 9, né, que ficaram lá, porque só subiu os 3, Tiago, Pedro, Tiago e João, e os outros ficaram lá. É como se os discípulos que chegaram lá, Pedro, dizendo: foi tão maravilhoso. Pois é, então aproveita que foi maravilhoso, porque os escribas estão aqui, a discussão é terrível. Esses enviados de Satanás estão aqui para acabar com a alegria de vocês. Eles deixaram o antegozo da glória e da voz do Deus Pai, que testificou sobre quem era Jesus, e retornaram para uma cena de dor, porque isso aqui é uma cena de dor, uma cena de fraqueza e uma cena de miséria. Um menino que sofria agonia em seu corpo. Um pai tremendamente aflito e um pequeno grupo de discípulos fraco que nem sequer conseguiram ajudar aquela criança. O contexto aqui é de um pai aflito, de um menino possesso e de discípulos em confusão. Os discípulos fracos, desconcertados pelo poder de Satanás e incapazes de prestar qualquer tipo de alívio. Conforme percebemos, o contraste aqui é grandioso. Ontem eles estavam no monte, agora estão no vale. Contudo, esse evento é apenas uma figura frágil da mudança da cena de Jesus, que voluntariamente comprometeu-se em experimentar esse tipo de miséria aqui por causa de mim e por causa de você. Essa cena também é um retrato vivido por todos vocês que estão aqui nesta noite. Tanto para ele como para Jesus. Esse relato aqui é a nossa rotina de trabalho, todos os dias. É a nossa rotina de conflito, de cenas de debilidade e tristeza. Sim, enquanto estivemos aqui neste vale, porque esse mundo é um vale, a cena da morte será cada vez, a cena de montes, a cena de comunhão com Deus serão cada vez mais rara. Afinal de contas, o que é que Jesus disse? Porque essa foi a discussão da criança. Eu digo que Jesus disse.
Jonas foi engolido pela baleia, sim. A criança estava repetindo o que Jesus disse. Afinal de contas, o que foi que Jesus disse? No mundo tereis o quê? O que foi que Jesus disse? Que nesse mundo passaremos pelo vale da sombra? O que foi que Jesus disse? Que no mundo nós vamos ser decepcionados, acusados e vamos viver sobre muitos aspectos em solidão. O que é que Jesus disse? Está lá no Salmo de número 42. Senhor, eu não tenho ninguém. O que eu tenho é as minhas lágrimas. Ela me serve de alimento de dia e de noite. Diante desse contexto caótico, porque eles saíram do monte para o vale, da coisa boa para a coisa ruim. Diante dessa cena tão caótica, o que esse texto nos ensina? Você está com a Bíblia aberta aí? Primeira coisa, se você gosta de anotar, então vamos lá, pois pronto. Primeiro, esse texto nos ensina que precisamos sempre da companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Eu vou repetir. Esse texto nos ensina que precisamos, quer no monte, quer no vale, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de tristeza, precisamos sempre da companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Deus nós não somos nada. Olha o verso 14 e o verso de número 19. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos escribas, discutindo com ele, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, o que é isso que discuti com eles? E um dentre da multidão respondeu, mestre, trouxeste o meu filho processo e um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança em terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei, para quem, gente? Diga aí. Aos teus o quê? Discípulos que fizessem o quê? Expelisse o demônio. E eles não puderam. Vemos, de fato, essa verdade aqui sendo revelada. Precisamos da companhia de Deus. Vemos isso aqui de modo surpreendente. Na cena que os olhos do Senhor se deparam quando ele desce do monte. O Senhor desce do monte da transfiguração, a semelhança de Moisés que desceu lá do monte. Quando desceu do monte Sinai, Jesus encontrou seu pequeno rebanho em confusão. E ele contemplou esses 9 apóstolos assediados por um grupo miserável de escribas maliciosos, frustrando a tentativa de cura de alguém que estava possesso de um demônio. Os próprios discípulos, que pouco tempo havia realizado muitos milagres, esses discípulos que tinham expelido demônios, agora estava defrontado com um caso difícil demais para ele. O que é que eles estavam aprendendo aqui? O que é que esses discípulos deveriam aprender com essa experiência humilhante? Uma grande lição. E essa lição está no Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 5, que diz assim, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que nós, você cristão, tem que depender de Cristo todos os dias da sua vida. Todos os dias. Você vai sair daqui e vai para o seu trabalho. Quando você chegar lá no seu trabalho, diga, Senhor, esteja aqui comigo. Me governe em tudo. Esteja me guiando em tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem dúvida, aquele acidente foi uma lição muito útil para os discípulos. O Senhor usou esse incidente para o bem espiritual deles. Provavelmente aquele evento seria lembrado todos os dias da sua vida. Provavelmente aquilo ali foi uma vergonha tão grande, foi um caso tão difícil, que eles literalmente lembraram disso por todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Por isso, que mais na frente, olha como é que os discípulos entendem. Jesus vai pregar uma mensagem tão dura,
Mas tão dura, porque para onde Jesus ia assim de gente atrás. Tudo querendo um milagre. Tudo querendo milagre. Jesus pregou uma mensagem dura, todo mundo foi embora, só ficou os 12. Não vai não? Só tenho essa mensagem. Se quiser ir, pode ir também. Pedro levanta e diz uma das palavras mais lindas que tem na Sagrada Escritura. Para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, o que serei sem a tua presença? Aqui eu me lembro de Moisés, o povo em pecado, e o Senhor disse, vá-se embora com esse povo, eu não vou com vocês não. Moisés disse, eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Não negocie a presença de Deus, igreja, com nada. Aonde vocês estiverem, diga, Senhor, esteja aqui comigo. Esteja aqui comigo. Pode ser no seu trabalho, não pode ter problema nenhum. A presença de Deus deve estar com você. Não negocie a presença de Deus com nada. Deus precisa estar governando você em tudo, em todos os momentos da vida de vocês. Todos os momentos. As dificuldades amargas da vida deixam lições preciosas e duradouras em nossa alma, por muito tempo. Não adianta acharmos que somos por demais fortes e não precisamos da presença de Deus. Não adianta trazer à memória grandes lições do passado que tivemos da presença de Deus. Nós precisamos dele todos os dias. Não adianta você dizer mesmo assim, o Senhor esteve comigo há um mês atrás, foi tão bom. Não, você precisa de Deus naquele momento que você teve, hoje e sempre. Deus precisa estar com você em todos os momentos da sua vida, inclusive nos momentos de alegria, para que o teu coração não se orgulhe e você dê louvores e glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês lembram de Paulo? Paulo estava numa situação muito interessante. Ele estava sendo acusado de não ser apóstolo. E pelo fato dele ser acusado de não ser apóstolo, ele tinha que falar algum tipo de revelação. Porque para ser apóstolo, ele tinha que falar algum tipo de milagre, alguma coisa que aconteceu. Aí Paulo, ele vai tentar lembrar de alguma experiência. Ele diz, eu conheço um homem, que se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. E esse homem teve uma experiência espetacular. Paulo vai dizer que a partir do momento que ele sai dessa revelação, dessa visão, o Senhor diz que quando ele sai, é como se eu estivesse agora aqui usando a mesma expressão aqui do evangelista. Quando ele sai do monte, ele vai para o vale. E lá no vale, o texto de Coríntios vai dizer que o Senhor permitiu que Satanás não só esbofeteasse dele, olha aí, um espírito pugilista, esbofeteou ele, e não só isso, colocasse um espinho na carne dele. E o que foi que ele fez? Porque isso deixou ele fraco. O que foi que Paulo fez? Paulo orou para que Deus tirasse o espinho. Deus não tirou. Mas o Senhor estava com Paulo. E o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O que é que isso nos ensina aqui? A título de aplicação. Como o fracasso dos discípulos, aprendemos uma lição humilde. Você deve se esforçar para perceber a cada dia a sua necessidade da presença de Cristo. Com Cristo, escute isso aqui, guarde isso. Com Cristo, podemos fazer todas as coisas se Ele permitir. Eu vou repetir. Com Cristo você pode fazer qualquer coisa se Ele permitir. Sem Cristo, você não pode fazer nada. Com Cristo, você pode fazer tudo se Ele permitir. Sem Cristo, você não pode fazer nada. Com Ele, podemos vencer as piores tentações. Sem Ele, a menor da tentação é capaz de vencer você.
que a cada manhã nosso clamor seja esse: Senhor, não nos deixes depender de nós mesmos. Não sabemos o que o dia de hoje pode nos trazer. Se a sua presença não for conosco, Senhor, não podemos prosseguir. Assim deve ser a sua oração. Senhor, eu vou sair agora da minha casa. Vá comigo, me proteja, me sustenta. Se a sua oração não for assim, você está dizendo que não depende de Deus, depende de você mesmo. Portanto, quem é crente não depende de si mesmo. Depende do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E qual é a boa nova? Ele está aqui neste lugar. O que esse texto nos ensina? A primeira coisa, que precisamos todos os dias da companhia de quem? De Deus. Por quê? Porque sem Deus, nem eu e nem você somos nada. Segundo, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que desde cedo podemos ser prejudicados, pelo inimigo da nossa alma. E quem é mesmo que eu me esqueci o nome dele? Satanás. Não é isso que diz o verso 21 e o verso 20 e o verso 21? Olha o que diz o verso 20. Trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, ele quem aqui? Satanás, o Espírito. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou-se com violência e caindo ele por terra, revolvia-se e espumava. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucedeu essas coisas? Que foi que o pai do menino respondeu? Desde a infância. O que é que eu aprendo aqui em segundo lugar? Que todo crente tem que aprender que desde cedo Satanás está tentando destruir a sua vida. Satanás não deseja destruir a sua vida quando você vira adulto. É desde cedo. Nunca descreia da existência de Satanás como inimigo da nossa alma. Nunca ache que Satanás é inofensível. Pelo contrário, ele é incansável em sua investida. Satanás não tira férias, ele tem uma missão, e a missão dele, parafraseando o que o evangelista vai dizer lá em João, a missão de Satanás é roubar, matar e destruir. Veja que lição importantíssima esse texto aqui traz. Isso aqui é uma lição, guarda isso aqui que eu vou dizer. Você que é pai e você que é mãe, precisa se esforçar para fazer todo o bem espiritual dos seus filhos desde os primeiros anos, viu? Não é quando ele se torna adolescente, não. É desde os primeiros anos você tem que cuidar dele. Sabe por quê? Porque Satanás não tira férias, não. Os olhos de Satanás estão sobre os seus filhos. Você sabia disso? Você sabia que muitas vezes Satanás tenta destruir você e não consegue? Sabe para onde ele vai? Para o filho. E muitas vezes a gente acha que os nossos filhos só precisam de pão, de carne e de comida. Nossos filhos, escuta isso aqui, pelo amor de Deus, seu filho precisa de Cristo. E é desde cedo. Porque o texto aqui diz que Satanás escravizou esse menino desde a infância. Esse menino era escravizado por Satanás desde cedo. Satanás não deixou nem esse menino crescer. Por que você acha que Satanás não está de olho no seu filho? Perceba que é muito interessante. Eu não sei, o pai ele tem que estar ligado na bateria 24 horas quando o filho está com o celular. E em alguns momentos, Maria está assistindo desenhos inofensivos, gente. Inofensivos. Eu não sei como é que é isso, não. Daqui a pouco, no meio das tantas, um palavrão. Eu disse, opa! Aí eu boto pausa, eu disse, espera aí, deixa eu ver se eu ouvi errado, né? Aí eu volto. Quando eu volto, num desenho animado. Um desenho. Aí você diz assim, como é que meu filho aprendeu palavrão? É porque você não está observando o que ele está nas mãos.
aquilo ali é um antídoto para deixar ele calado, né? Deixar ele quieto, né? Esse menino fala muito, esse menino brinca muito, esse menino corre muito. Bota o celular na mão desse menino. Não tem problema, não estou dizendo aqui que eu sou contra o celular na mão do menino, mas você sabe o que é que ele está vendo? Ou o que é que ela está vendo? Às vezes, Satanás está lançando seus dados inflamáveis ali. Precisamos nos esforçar desde cedo. Se Satanás começa tão cedo ali causar dano, não podemos deixar que o inimigo nos passe para trás, por sermos negligentes em levá-lo a Cristo. Nunca é cedo demais para nos esforçarmos para orar pelos nossos filhos. Isso aqui me faz eu me lembrar de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó, o verso 4. O texto vai dizer lá que os filhos de Jó viviam em harmonia. É muito difícil a gente ver uma família daquele jeito, mas era uma família extremamente harmoniosa. Era uma família de 10 filhos. E me parece que aquele povo ali gostava de festa. Era festa na casa do primogênito, era festa ali, festa ali. E Jó disse assim, eu não estou nessas festas, eu sei lá o que está acontecendo. Se meu filho pecou, Jó disse, por via das dúvidas, o que é que eu vou fazer? Orar pelos meus filhos. Mãe, pai, com quantas frequências, com quanta frequência vocês oram pelos filhos de vocês? Quanta? Enquanto vocês estão pensando em tantas coisas, Satanás, segundo o que a Bíblia diz, está ao derredor dos nossos filhos, buscando a quem possa tragar. Ele é como um leão. E vocês sabem que o leão não vai alvoroçado comer a presa, né? Fica esperando o quê? Um vacilo. Quando a criança dá um vacilo, o que ele faz? Dá o bote. Nunca é cedo demais para nos esforçarmos, para orarmos pela salvação das almas das nossas crianças. Nunca é cedo demais para conversarmos com ela como seres morais. Falar sobre Deus e Cristo, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Nossos filhos nunca ouviu da nossa boca sobre o que é certo, sobre o que é errado. Nunca chamamos os nossos filhos para conversar. Nunca. Nós temos uma dificuldade muito grande para conversar com os nossos filhos, principalmente quando os nossos filhos crescem e a mãe fica grávida. Ô mãe, como foi que a senhora ficou grávida? Foi uma cegonha, né? Sei lá. Um passarinho chegou aqui, bicou e a barriga da mamãe ficou. Isso aqui é uma falta de coragem para explicar o que aconteceu, né? Aí você não explica, sabe quem é que explica? Os escribas da vida. Aqueles que não têm as Sagradas Escrituras na mão, o colégio vai ensinar. E aí, para você desconstruir certas doutrinas infernais que colocam na cabeça da criança, é muito difícil. Converse com os seus filhos sobre o que é certo e errado. Podemos ter absoluta certeza de que o diabo não perde tempo. Ele influencia na pouca idade do jovem. Ele começa a agir sobre eles desde a infância. Trabalhemos arduamente com o intuito de neutralizar as artimanhas de Satanás. Mas isso aqui não é só uma aplicação não, viu, para os pais não. Os jovens que estão aqui me escutam o que eu tenho para dizer. Satanás existe, viu, jovem? Não brinque de ser crente, sabe por quê? Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está de olho em todos vocês que são jovens desde cedo. Eu quero indicar aqui um filme com muita alegria no meu coração, porque eu assisti ele. O título do filme é Oficina do Diabo. Assista o filme. Depois você me diz se Satanás existe mesmo ou não. Você está pensando que Satanás, quando ele aparecer para tentar destruir você, ele vai aparecer com os olhos vermelhos, com os dentes como vampiro, com o rabo atrás e com o tridente furando você? Isso é nada mais, nada menos do que invenções de crente que fica dizendo, Satanás, para tentar destruir uma família, ele pode, segundo o que as Escrituras diz, se transformar num anjo de luz.
Preste atenção, Satanás existe. É nas mínimas coisas que ele nos faz afastar de Deus. Nas mínimas coisas. É muito interessante que o filme diz mesmo assim. No filme, o casal lá, da Oficina do Diabo, no filme lá, o casal está lá, vivendo uma felicidade tão grande, né? Aí o capirosco lá, chefe, diz ao aprendiz lá, diz mesmo assim, vamos fazer esses casais discutir, né? Aí começa a discutir. E discussão todo mundo tem. O problema é quando a discussão extrapola, é quando alguém é machucado ou alguém é machucada. Ele está de olho em todos nós. Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e nunca, ou melhor, coloque as suas vidas nas mãos de Deus e não deixe nunca de depender dele. A primeira coisa é que devemos depender da companhia de Deus. Por quê? Porque desde cedo Satanás deseja nos destruir. Mas a terceira verdade que esse texto nos lembra é como estar a sua confiança ou a sua fé em Deus. Esse texto nos lembra da melhor companhia que temos que ter. Esse texto nos lembra que Satanás pode investir em mim e você, mas esse texto também nos lembra como está a sua fé, como está a sua confiança em Deus. Olha o verso 22 e o verso 24, por favor, comigo. 22. Muitas vezes ele tem lançado o meu filho no fogo e na água para matar, mas tu podes alguma coisa. Tem compaixão de nós? Ajuda-nos. E o Senhor lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai da menina exclamou com o quê, gente? Com lágrimas. Ele disse o quê? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amados irmãos, esse texto me lembra aqui um texto que tem lá em Hebreus, que todos vocês conhecem, que diz assim, sem fé é impossível? Sem fé é impossível? Fé em Deus nada mais é do que confiar nele de todo o coração. Porém, esse tipo de fé foi o que exatamente faltou aqui no coração desse pai. Ele diz, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. O Senhor disse, se eu posso, eu quero dizer a você que tudo é possível, mas tem um porém. Tudo é possível aos que o quê? Aos que crê. Então ele, com lágrimas, em outras palavras, ele disse assim, eu creio, mas eu creio pela metade, porque o meu filho está sofrendo. Porque os teus discípulos não conseguiram ajudar. Porque não tem ninguém que se aproxime. O meu filho já foi jogado no fogo. O meu filho já foi jogado na água. O meu filho todos os dias tem um ataque de convulsão. Ele tem um ataque de epilepsia. E muitas pessoas antigamente entendiam que quem convulsionava ou quem tinha ataque de epilepsia era como se as pessoas estivessem endemoniadas. Inclusive, tem pessoas que dizem assim, fale baixo, pastor, não fale esse nome não, que esse nome é muito feio. Convulsão, epilepsia, vai que esse negócio pegue. Cuidado, pastor. Isso aí não pode. Tem pessoas que dizem assim, aquela coisa ruim, sabe, que as pessoas ficam espumando. É isso aqui que o pai está falando. Eu creio, mas teus discípulos não puderam, vai que o Senhor não pode. Ele disse, se podes, tudo é possível, meu filho. Você só precisa o quê? Crer. Você só precisa crer. Ele disse, então, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas muitas vezes eu não creio. Eu acredito, mas só um pouquinho. Eu tenho fé, mas eu não consigo nem ver ela. Ela é do tamanho do grão de mostarda, eu não consigo nem vê-la. E aí o que é que você tem que orar? Aumenta a minha fé. Aqui eu tenho uma aplicação para todos vocês. Aqui vemos um quadro vivido no coração de muitos crentes verdadeiros. Poucos, de fato, são aqueles que não convivem
com falta de fé. Convive lado a lado. Muitos de nós confiamos, mas duvidamos. Temos esperança, mas tememos. Vai que não aconteça. Coisa alguma é perfeita em nenhum filho de Deus enquanto estiver nesse corpo. Seu conhecimento, seu amor, a sua humildade são mais ou menos defeituosos e misturados com corrupção. E tal como ocorre com os seus sentimentos, ocorre também com a sua fé. O crente confia, mas mesmo assim traz consigo resquício de incredulidade. Mas o que fazer na nossa falta de fé? O que é que você tem que fazer quando você tem pouca fé? Você deve usar a pouca que você tem. Use a pouca fé que você tem. Ainda que seja fraca, ainda que seja trêmula, ainda que seja duvidosa, ainda que seja débil, compete-nos usá-la. Não devemos esperar até que ela seja forte, perfeita e poderosa. Pelo contrário, assim como o pai daquela menina, devemos fazer a nossa esperança de que um dia seja robusta. O pai da menina disse: eu creio. É isso que Deus quer ouvir da boca de todos vocês que estão aqui. Eu creio. Eu creio que o meu Deus é todo poderoso. Eu creio que meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu creio que os seus planos não podem ser frustrados. Eu creio. Contudo, aqui no texto não temos apenas a falta de fé desse homem. Temos a incredulidade. E o que fazer diante dessa incredulidade? Porque a incredulidade é pecado. E o que fazer? Devemos oferecer-lhe resistência, orando sempre contra ela, não podendo permitir que ela nos mantenha afastados de Jesus. Devemos levá-la para Cristo, da mesma forma que fazemos com os nossos pecados e as nossas debilidades, clamando para que Ele nos liberte. Como aquele homem, precisamos dizer: ajuda-me hoje, ajuda-me amanhã, ajuda-me todos os dias da semana na minha falta de fé. A minha fé é pequena, usa a minha fé para que o teu nome seja glorificado. Amém, meus irmãos? Por fim, esse texto nos ensina, ou nos lembra, que o Cristo que você serve tem um domínio sobre todas as criaturas, inclusive sobre Satanás. Dê uma olhadinha aí no verso 20, por favor. Leia de novo. Eu gostei demais desse verso 20. Trouxeram ele quando viu Jesus, e o Espírito imediatamente fez o quê, gente? Agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se e fazia o quê? Espumava. Agora pule para o verso 25. Vendo Jesus que a multidão corria, ele fez o quê? Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Olha o detalhe, essa criança era muda e o quê? Surda. Que coisa, né? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. É uma ordem. Eu te ordeno. Saia deste jovem e nunca mais torne para ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se ele estivesse morto, e pondo muitos dizer: ele morreu. Mas Jesus tomou aquele menino pela mão, ergueu e o levantou. Quando ele entrou nas suas casas, os discípulos perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: essa casta só pode por meio da oração e do jejum. Vocês lembram do assunto principal desse livro de Marcos? Qual é a tese principal do livro de Marcos? Que Cristo é o Senhor. Essa é a tese principal do livro de Marcos. Sim, Ele é o Senhor sobre tudo e todos. E aqui fica mais evidente diante dos olhos daquelas pessoas daquela época que Cristo não é um Deus pequeno, não é um demagogo. Ele não é somente o filho de Maria e o filho de José. Ele não é um mestre com autoridade daquela época. O texto aqui nos ensina que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus encarnado. Cristo aqui, Ele não tem uma audiência com esse Espírito. Ele não chama o Espírito e diz assim: vou fazer uma entrevista com você, como muitas igrejas fazem por aí, né?
Ele não chama o Espírito. Jesus é especialista nesse negócio. Ele não chama o Satanás. E olhe que o Satanás começou a ficar violento. Começou a bater-se no chão, a espumar. Quando ele chega em Gadareno, que lá em Gadareno, a possessão era parecida com essa aqui. O Espírito lá disse assim: tu viesse nos atormentar antes do tempo? Jesus disse: meu amigo, não tem conversa não, saia. Eu te ordeno, sai. Cala a boca, sai. Aqui o Senhor diz: eu ordeno, espírito mudo e surdo, saia. Em muitas igrejas diz: qual é o teu nome? É uma entrevista com o demônio. Eu nunca vi um negócio desse, não. Como é o teu nome? Aí o camarada diz: é o chupa-cabra, tranca-rua, bomba gira, tá não sei o quê, não sei o quê. Começa a dar um nome. Aí eu digo mesmo assim: quanto tempo tu está aqui? Aí diz: não sei quantos anos. Por que você quer estar aqui? Cristo não faz entrevista com o demônio. Ele diz: eu te ordeno, sai. Porque ele é o Senhor e não Satanás. Como isso é conforto para a nossa família. Satanás pode tentar destruir a minha e a sua família. Pode tentar destruir os nossos filhos. Mas se Jesus estiver conosco, Ele nos protegerá. Você crê nisso? Ele não é só o filho de Maria e de José. Ele não é só um mestre. Ele é o Verbo que se fez carne. Assim, aquele Espírito poderoso em demasia para os discípulos foi prontamente expelido. Os discípulos não conseguiram, porque os discípulos deveriam pedir a companhia de Cristo. Por isso que o Senhor, Ele antes de repreender, olha que coisa interessante. Olha o que é que o texto diz. O Senhor vai dizer aqui, olha, vocês não percebem que eu estarei com vocês por algum tempo. Mais ou menos isso. Então, aquele espírito poderoso em demasia com os discípulos foram prontamente expelidos pelo Senhor. Jesus falou com poderosa autoridade e Satanás foi imediatamente obrigado a obedecer. Espírito imundo, surdo, eu te ordeno, saia. E nunca mais volte para esse jovem. Essa palavra é muito importante. Nunca mais volte para esse jovem. Agora, esse jovem pertence a mim. Como diz aqui a gente no Nordeste, ele é meu e boi nenhum lambe. Ele pertence a mim. E eu me lembro dessas palavras porque Deus jogou essas palavras várias vezes na cara de Satanás. Viste o meu servo Jó. Em outras palavras, porque antes do Senhor perguntar se ele viu, ele perguntou a Satanás: tu estava por onde, Satanás? Ele, por rodear a terra e passear por ela. É Satanás. Aí o Senhor disse: pois bem, por alguma razão, você passeando por essa terra, você viu o meu servo Jó. Quando ele diz meu, ele está querendo dizer, você passeou por ela, você viu Jó, você queria destruir Jó. Agora, para que você saiba, e para que todo mundo saiba, ele é meu. Ele é meu servo. O Senhor disse: saia desse menino, esse espírito, e não volte mais. Sabe o que é que eu me lembro? De um texto muito intrigado, que diz que quando uma pessoa sai da presença de Cristo, volta vários espíritos para essa pessoa. Eu acho que é 7 espíritos, se eu não me engano. Volta vários espíritos para essa pessoa. É muito interessante, porque volta? Porque possivelmente não escutou isso aqui que Deus disse: saia e não volte mais. O que é que nós aprendemos aqui? É que Satanás nunca vai se apoderar da sua vida, a não ser que Deus permita.
Porque quem manda na sua vida não é mais Satanás. É aquele que está neste lugar, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero terminar, para não cansar vocês. Esse texto nos ensina, aliás, esse texto me lembra de uma fala de Paulo, quando ele fala, saia e não volte mais. Quando esse texto fala do senhorio de Cristo sobre os poderes das trevas, esse texto me lembra uma fala de Paulo que diz assim, ó, maior é aquele que está conosco do que aquele que está onde? Satanás é forte. Eu não duvido disso. Satanás é diligente. Eu não duvido disso. Satanás é ativo. É malicioso. Jesus, entretanto, é capaz de salvar você até o fim. Tanto do diabo como do pecado. Tanto de Satanás como do mundo. Todos aqueles que se aproximam de Deus, ouça isso aqui. Jesus continua vivo. E em breve voltará, a fim de nos libertar inteiramente dos dados inflamáveis do maligno. E a grande corrente para Satanás já está preparado. Quando Jesus voltar, ele vai nos libertar dos dados inflamados do maligno. A corrente de Satanás já está preparada. Quando você chegar em casa, leia Apocalipse capítulo 20, verso 1. A corrente para Satanás, para amarrá-lo, já está lá. Um dia Satanás será eternamente preso, e não só isso. Um dia o Deus da paz vai cumprir Gênesis capítulo 3, verso 15. Diante dos olhos da igreja, ele esmagará a cabeça da serpente. Continue firme enquanto isso não acontecer. Ele está amarrado em muitos aspectos, mas ele não está inativo, ele ainda continua ativo. Continue firme. Olhando sem medo, não para as coisas ao seu redor, mas para o autor e consumador da sua fé, a saber, Cristo. Ele é o Senhor. E em breve ele voltará para nos buscar, para estarmos sempre com ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Graças, Senhor, te damos pelo teu evangelho pregado nesta noite para os nossos corações. Graças, Senhor, te damos pela forma como o Senhor tratou conosco. Nos lembre sempre que a nossa melhor companhia é o Senhor. Nos lembre sempre que mesmo em tua companhia, Satanás é incansável para tentar nos destruir. Mas também nos lembre, Senhor, que devemos sempre observar a nossa fé, e essa fé ela será renovada quando compreendemos quem és tu. E tu és, como acabamos de dizer, o Senhor sobre tudo e sobre todos. Aplique essas verdades em nossos corações. Nos leve em paz para os nossos lares. E conceda-nos, Senhor, um começo de semana abençoador, tranquilo, reparador, na tua santa presença. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja sobre a tua igreja, hoje e para todo sempre, a igreja diz. Poder sentar, vamos louvar ao Senhor. Jesus, bem
meus irmãos?